Olá, boa noite. Chegamos ao terceiro episódio da websérie do Centric. Daqui a pouquinho Letícia Semenzato também estará conosco. Eu sou Ana Camila Caetano, sou cofundadora do Centro de Inovação e Criatividade. O nosso centro é uma escola para escolas. É um centro de formação para professores com múltiplas possibilidades de aprendizagem vivencial, de levar para o professor a oportunidade de aprender a aprender, fundamentado em metodologias ativas, desenvolvimento de competências socioemocionais, aprendizagem de tecnologias, imersão criativa, caderno da criatividade. Não conhece ainda tudo que o Centric tem para oferecer? Entra lá no nosso site, Centric Inovação Criatividade, link na bio do Instagram. Mas hoje o que nós trazemos aqui é mais uma conversa com vocês sobre uma temática muito importante, que é como transformar a criatividade normatizada em práticas na sala de aula. E daqui a pouco, então, a Letícia está chegando e a gente inicia um diálogo onde trazemos a escuta, a troca das nossas experiências, das nossas pesquisas, de tudo que a gente tem buscado sobre o tema. E essa temática de hoje, ela é muito mais recorrente no nosso dia a dia do Centric, nas formações. Então, nas outras vezes, nós pesquisamos muito material externo, tanto é que quem está lá no nosso grupo do Telegram tem recebido todo esse material. Depois de cada live, a gente faz questão de compartilhar e de ir alimentando lá o grupo do Telegram como um espaço de partilha mesmo, para que todos os professores que chegam por lá, gestores escolares, enfim, todos os agentes da educação, possam contribuir na construção de conhecimento e possam encontrar também apoio para os desafios nesse momento de transformação acelerada. Bem-vindo quem vai chegando, eu sigo aqui aguardando a Letícia. Assim que ela entrar, ela vai pedir olá, olá, quem chegou aí tá mandando os olhinhos, estamos de olho, estamos juntos, seguimos aqui. Hoje nós queremos trazer algumas questões da criatividade aí enquanto norma, enquanto normativos, enquanto parâmetros, e como transformar isso para vivência, para realmente ser experienciado, experimentado, investigado em sala de aula. Eu preciso aguardar que a Letícia Semenzato entra, vou até chamá-la aqui no WhatsApp, eu acredito que ela deve estar chegando, para realmente aqui acontecer um diálogo, para realmente a gente conseguir trazer para vocês tudo que é prática e tudo que é conhecimento no Centric sobre esse tema. Lá a Letícia entrou, vou esperar ela solicitar para entrar ao vivo também conosco e assim seguimos. Então, como eu ia falando, o grupo do Telegram é um espaço onde a cada live, após cada interação aqui, nós disponibilizamos lá todos os documentos que serviram de base para o nosso estudo. E nas outras lives, a gente pesquisou muita coisa, buscou muita coisa fora. Dessa vez não foi documentos elaborados, aulas, modelos até para escolas colocarem em prática o que vem aí sendo normatizado. Olá, Letícia! Olá, tudo bem? Tudo bom? E você? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez juntos nessa noite. Que alegria, não é isso? Como é que tá a imagem que para mim? Já fiz aqui uma breve apresentação, já passo a palavra para você seguir e inaugurar a nossa conversa. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, né, da nossa websérie aqui do Centric. Um momento muito importante, porque para nós, quanto Centric, é um momento de reflexão da prática docente, né? É um momento, na verdade, onde nós estamos aí tentando entender não só esse contexto que nós estamos vivendo, mas o próprio papel do professor na escola,
algo que nesse momento é fundamental pensarmos, e como nós já falamos antes, o Centric, que tem como missão e propósito compartilhar experiências e vivências, né? Tanto sobre criatividade, inclusive usando essas vivências para atuar positivamente na escola. Nós estamos hoje em mais um encontro aqui. Eu me apresentei, Ana, que eu sou Letícia Semenzato, cofundadora do Centric, professora de História, de Filosofia e de Criatividade, trabalho com competências socioemocionais e estamos aqui hoje iniciando aí mais esse encontro. Sejam bem-vindos a todos. E contadora de histórias, criadora da Dona Filó. É verdade, Ana, tem a Dona Filó, né? Hoje, inclusive, a Dona Filó é o exercício de criatividade mais vivo, né? Que eu vi, mais é o exercício de criatividade mais intenso que eu já vivenciei. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, a experiência da Dona Filó. Guarda ela aí para falar lá no final. Vamos começar conforme nos organizamos, porque sim, a gente se organiza, a gente estuda para sempre estar aqui trazendo algo que faz a diferença no contexto, na atualidade. Porque tudo aquilo que sabemos é repertório, mas não estamos baseados em trazer somente, em fazer esse download do que nós já temos, para ficar replicando, apresentando. Sabemos que tanto a volatilidade da nossa realidade, né, as nossas incertezas e complexidade aí do futuro, que já era uma constante, né, nas nossas vidas desde o final do século passado, início desse, agora vem muito mais acentuada no atual cenário, né? Sim. Que vem transformando a sociedade como um todo e a sociedade global, não apenas local e regional. Então, é preciso um olhar muito aguçado, né, para o contexto, tanto geral quanto local. E nós estamos falando aqui em internet, né, então é mais desafiador ainda conseguir criar algo que faça sentido em cada localidade, em cada ecossistema, em cada história de vida. Mas a gente sempre se prepara com esse intento, com essa intenção mais verdadeira. Sim. E nesse preparo, nessa organização, a gente escolheu para essa noite partir dos documentos que são comuns aí para as escolas, independentes de públicas ou privadas, documentos comuns para os professores no Brasil. Mas antes disso, eu queria que a Letícia desse uma introdução falando do PISA, que é Além Brasil, né? Sim. Na verdade, até numa fala antes desse encontro com a Ana, né, nós falamos que hoje, websérie, esse terceiro encontro, ele era muito importante porque hoje é o momento da gente colocar em prática, né, então é por isso que ela traz o próprio nome da prática, mas é o momento hoje onde que tudo que nós estamos falando, desde a primeira live, daquele momento que nós apresentamos o Centric, até dos 2 encontros anteriores da websérie, hoje é o momento onde que todos aqueles conceitos que nós trouxemos, todos os conceitos, né, que nós compartilhamos, hoje é o momento deles ser restaurados e, ao mesmo tempo, ressignificados dentro desse contexto da prática. E dentro disso, né, nós vamos retomar, vou falar sobre PISA, porque nós vamos retomar uma informação que nós já trouxemos lá na primeira live do Centric, mas que eu acho fundamental, porque hoje pensar em base nacional comum curricular, né, e pensar dentro desse movimento em que hoje a proposta de um novo currículo, de uma nova educação, ela já é uma questão de urgência, nós já falamos isso muitas vezes. Nós temos que entender que a BNCC, Ana, não é um movimento daqui do Brasil de agora, mas nós estamos falando de um movimento que se inicia ainda lá na década de 90, ou anterior a isso, no movimento pelos próprios direitos humanos, né? Os grandes fóruns internacionais, que é aí que a gente vai ver nascer o direito da mulher, o direito da criança e do adolescente, né? O direito aí do idoso. Hoje a gente vê isso pronto, mas nós temos que entender que esse é um movimento global, a partir de 1970, em que o homem entende que é necessário ele pensar quem é ele, mas dentro de um grupo, diferente da sociologia, que só estudava o grupo social, mas agora quem é esse homem dentro do grupo, e até as competências socioemocionais surgem aí, e aí, entre essa grande pesquisa, esse grande
esse grande levantamento de possibilidades, a educação teve um papel muito importante. Então, no Fórum Internacional, né, que acontece nesse momento, pensa-se em estratégias e em possibilidades, então, para se construir uma educação mais efetiva, visto os números que vinham sendo apresentados dentro das provas e das avaliações. Dentro disso, então, pensar na BNCC dentro desse contexto, e aí até por isso que eu vou chegar lá no PISA, né? Porque o PISA, enquanto um programa internacional de publicação, um programa internacional de avaliação estudantil, em que tem como meta, na verdade, não só fazer um ranking, mas também levantar, porque a avaliação a gente sabe que não é uma prova, não é só quantitativo, né, de medir o quanto que é melhor ou pior, mas sim que nessa avaliação aparece, aponta-se aquilo que é necessário, né, pensar e o que é necessário transformar, o que é preciso ressignificar da educação. Então, o PISA, ele veio apresentando, se nós pensarmos aí no PISA de 2019, nós tivemos meio milhão de estudantes e 72 países participaram. Então, olha a riqueza dessa avaliação, né? E quantas informações, né, Ana, que essa avaliação nos trouxe. Dentro desse movimento, a chegada da BNCC, enquanto essa base nacional comum curricular, esse documento normativo que vai organizar toda a educação brasileira, né? Um dos fatores fundamentais para isso era o PISA, que trazia, então, todas essas informações da situação da educação de cada país, desses 72 participantes. No entanto, nós temos que entender que o PISA, a partir agora de 2021, ele vai mudar. E é por isso que ele é tão importante para nós aqui do Centric. Porque até então ele tinha competências, ele era avaliado em competências como matemática, português, a ciência, né? E agora nós estamos vendo nascer no PISA, a partir de 2021, uma nova área a ser avaliada, uma nova área a ser, na verdade, observada por esses 72 países. Sabe qual área que é essa? A área da criatividade e do pensamento crítico. Então, olha só, né? Nós quisemos, a nossa escolha de trazer o PISA nesse momento é entender que aquilo que nós vamos falar hoje sobre a Base Nacional Comum Curricular, a competência de criatividade, ele tem um fundamento muito maior, que não é só um documento do ponto de vista, um documento brasileiro, mas ele está fundamentado aí nessa organização internacional para poder ressignificar a educação de todos os países. Para poder ressignificar a escola, né? Porque nós vivemos uma escola hoje forjada, formatada para educar trabalhadores para a indústria ainda. Sim. Enquanto que muitas profissões dessa época de que a escola foi formatada e fundamentada já nem existem mais ou não existirão mais nos próximos anos. Sim. Então, agora, apesar das áreas de conhecimento serem necessárias e básicas para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, científico, apesar de tudo isso, é necessário a gente olhar para essas outras competências, como a capacidade de inovar e de criar, como algo essencial nesse mundo em constante transformação. E a BNCC nos traz essa importante contribuição para dar parâmetros, para normatizar o que precisa ser feito. Mas a grande questão está como, né? Como trazer isso para a sala de aula? Como transformar as competências gerais em práticas de sala de aula? E eu falo práticas que não são receitas. Não é a mesma prática para todos os professores de filosofia, não é a mesma prática para todos os professores de educação física. É como ter essa capacidade de criar as práticas e de inovar com essas práticas no teu contexto, na tua realidade. E aí é que reside algo que é muito importante e é fundamento no Centric, que a gente sempre traz, e a gente traz às vezes até como uma forma de cutucar, não, tem outra palavra que diz melhor isso, mas de mexer mesmo, tirar ali da zona de conforto, que é, nós precisamos de professores com paixão por aprender. Sim. É essa paixão por aprender que vai nos tornar aptos
a experienciar, a investigar. Sim. E a partir daí, da experiência, da investigação, que tem tudo a ver, né? Está intimamente ligado com a criatividade, com a inovação. É a partir daí que nós vamos conseguir articular as competências da BNCC com as áreas de conhecimento. Sim. Então é aí que reside, né? Independente das competências onde a gente vê com mais clareza que a criatividade é evidente, eu acho que a grande importância da criatividade nesse momento e da inovação é essa habilidade, essa oportunidade que traz para conseguir articular todas essas competências com as áreas de conhecimento. Sim. Eu acho que é até importante, né, Ana, nós iniciarmos, até porque a nossa própria... Alá, Daiane. Que até adora aprender algo novo, né? Até Que legal, parabéns. E, na verdade, é isso que nós precisamos, né? Dos professores que, como diz Sócrates, gostam de aprender sempre. Eu acho que é importante, Ana, nós fundamentarmos aqui um pouquinho sobre a base. Eu venho vivendo uma experiência muito interessante, porque a gente fala muito da base, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nós já estamos até, para falar a verdade, enquanto professores, não aguentamos mais ouvir falar de Base Nacional Comum Curricular, né? No entanto, uma coisa que eu percebi fazendo formação de professores em várias cidades e estados pela Somos, e eu fui convidada a falar pela Base no ano passado, que ainda era um ano de experimentação, e ainda não estava como agora, concreto. Algo que a gente percebia, o que eu sentia muito, era que os professores viam a Base como assim, um bicho-papão, né? Não sei muito o que é isso. Será que ela vai chegar para mudar toda a escola? Como é que vai ser isso? Então, eu acho que é muito importante, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente entender, e por isso que a gente trouxe o PISA, a Organização Internacional, por isso que você trouxe a questão da paixão pelo ser professor. Eu acho que é importante a gente entender qual é o papel da base, né? O que é a base? Eu acho que é muito rico isso, porque a base, na verdade, ela é um documento de caráter normativo. Ela veio para poder organizar e trazer diretrizes de como será isso, né? De como vai ser essa aprendizagem, né? Quando eu penso no que é a base, e aí está escrito lá, né? Eu fiz um exercício com os professores, o que vocês acham sobre a base? O que é a base para vocês? Aí eles foram pesquisar. E aí, Ana, na pesquisa eles colocaram assim, a base define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. Ok, que legal, é isso mesmo, mas o que é esse conjunto de aprendizagem essencial que o meu aluno tem que desenvolver? O que significa esse conjunto de aprendizagem? O que significa as 10 competências que a base traz? Né? E mais que isso, que eu vou usar sua fala. Como é, né, Ana, que essas 10 competências, como que eu, professor, vou desenvolver essas 10 competências, esse conjunto de aprendizagem nos meus alunos? E é aí que morava, na verdade, o grande bicho-papão do professor. Porque como que eu consigo fazer isso? Né? Você quer falar mais um pouquinho do documento? Você quer... Não, pode seguir, porque daí a gente vai costurando com o documento, senão fica muito cansativo, todo mundo já teve que ler, todo mundo já está tendo que... Vamos para as práticas mesmo. Eu só acho que é importante a gente dizer assim, que enquanto documento, né, e algo que nós precisamos entender, que quando eu falo dessa base, ela veio, na verdade, dentro desse movimento internacional para poder nortear a construção dessa nova educação. Então, quando a gente fala lá, por exemplo, que a base ela vai propor equidade, igualdade, conhecimento, aprendizagem, mas o que é mais importante, que eu acho que nós temos que elencar enquanto professores, para os professores, é que a base, ela não é o professor que vai ter que desenvolver as 10 competências no aluno em um ano. Não é o professor que vai promover na aula dele todas as experiências para que ele se desenvolva de uma forma integral. Mas é o que eu, enquanto professor, consigo na minha aula, o que eu consigo com esse conteúdo promover o desenvolvimento de uma competência. Eu vou usar uma fala aqui do Edgar Morin, e ele no livro Sete Saberes Necessários, né, para a educação, para a aprendizagem, ele vai dizer algo muito importante. Ele diz assim, né, Ana, que nós temos que hoje entender e aprender a contextualizar o que o meu aluno está estudando.
estudando. Que o exercício só por exercício, o conteúdo só por conteúdo, não tem mais sentido se não for contextualizado para o meu aluno que ele está estudando. E aí a base, na verdade, ela traz esse convite para nós contextualizarmos o conteúdo. Eu só quero dizer um pouquinho da base. É conseguirmos... Oi? Não, pode falar. Pode falar, desculpa. Não, não. Eu só ia trazer... É conseguirmos, enquanto professores, mobilizar conhecimento, habilidades, atitudes, para realmente resolver demandas complexas ali, da vida cotidiana do aluno, do seu pleno exercício de cidadania, ou do mundo do trabalho, ou da convivência na escola, da convivência familiar, é conseguir levar tudo isso que a gente entende lá dentro de competências, né? Que o que são as competências, né? São os conhecimentos, os procedimentos, as habilidades, o desenvolvimento socioemocional, levar tudo isso para a realidade, para a vida real. Seja na escola, seja no mundo lá fora, seja para além dos muros da escola, né? Principalmente. Eu acho que isso que você trouxe é uma coisa muito importante, e pensar e definir o que é competência é fundamental para o Centric e dentro da base. Sim. Eu sempre coloco e penso, quando eu vou propor um exercício para o meu aluno e desenvolver uma competência, como uma árvore. Então, olha só, né, Ana? O caule da árvore, ele é o conteúdo. Ele tem que existir. Uhum. Né? Porque até o nosso papel, enquanto professores, enquanto dominamos uma área do conhecimento. Então, o caule da árvore é o conhecimento. É aquilo que eu me formei, é a área da história, que a Ana, que fez o teatro, não domina a mesma área que eu, e eu não domino a mesma área lá da educação física, das habilidades que ela vem desenvolvendo. Então, o conteúdo é necessário ter numa competência, né? Agora, sim, as folhas é a habilidade, é o saber fazer. Então, eu preciso, como estou ilustrando a sua fala, né, que o conteúdo está ali, mas eu preciso das folhas para ser uma árvore. E as folhas é exatamente o aprender a fazer. E aí, Ana, olha só, a raiz da árvore, que é o mais importante, é a vontade. E aí, como diz o querer fazer. É o querer fazer. E como você diz, por isso esse convite do Centric para professores apaixonados em aprender, apaixonados em poder descobrir novas possibilidades de práticas de ensino-aprendizagem. Eu vou trazer um exemplo para vocês de um professor. Tá. Eu sempre conto o exemplo dele, porque para mim foi transformador. Um professor do Paraná, da cidade de Arapuã, do Paraná, e ele contou para a gente, numa formação, que ele tinha um desafio que era ensinar calorimetria para os alunos. Eu já te contei esse exercício dele, Ana? Não lembro. Olha só, ele tinha que ensinar calorimetria para os alunos do 9º ano. Tem o conteúdo no material didático, certo? O que é calor, a transmissão do calor, o ponto de ebulição, conteúdo. Mas ele chegou na escola com uma nova proposta para os alunos. Ele fez uma pergunta. Olha só, alunos, a mãe da Maria todo dia come a marmita dela fria na roça, porque lá nós estamos falando de uma área com grande produção de trigo, plantação de trigo. Então o desafio de vocês é arrumar uma maneira para que a mãe da Maria não coma mais a marmita fria. Contextualizou, colocou o problema para ser solucionado. Entende? E aí sim, ele ofereceu o conteúdo que estava no material didático. O conteúdo que, né, era importante. E aí, olha aqui que eu fico arrepiada sempre. Ele promoveu nas crianças o exercício criativo, da onde que eles tinham que, através desse problema, desse vazio, achar uma solução. E nós temos até um conceito de criatividade que fala sobre solução. Não fala? Nós não temos lá que resolver problemas. E os alunos, sabem o que eles criaram como atividade para esse professor? Eles desenvolveram um aquecedor solar a partir... Sabe aquelas canequinhas de alumínio que a mãe leva, que a gente leva até nos garrafões para tomar água? Um aquecedor solar, um aquecedor, né, com as canecas de alumínio para poder aquecer a marmita da mãe da Maria. E olha que riqueza esse processo, né? De pensar no problema, de pensar livremente sobre soluções e a partir dos parâmetros, dos critérios, dos recursos, ir para a solução. A gente faz aí um trânsito todo criativo e inovador, que envolve a nossa capacidade de leitura do mundo, né, do contexto,
Sim. e, inclusive, uma leitura crítico-reflexiva. Então, envolve todas as nossas habilidades, todas as nossas atitudes, todas as nossas competências. E tem um exercício que está um tanto, principalmente no meio corporativo, a gente vê até banalizado como é aplicado, que é o brainstorming, né? Mas que é o que acontece aí em processos criativos. A gente vai do pensamento divergente para o pensamento convergente. A gente vai do pensamento livre, Sim. abrir espaço de confiança, de partilha, de comunicação, de empatia. Isso tem tudo a ver com as 10 competências. Quem está estudando já está até lendo lá onde está tudo isso. Abre espaço para tudo isso, para todas essas competências, e para depois ir além disso, conseguir considerar os recursos disponíveis, fazer os cálculos, analisar a capacidade de solucionar, de entrega dessa solução. Então, é aplicável em qualquer área de conhecimento, mas aí demanda o professor apaixonado pelo aprender. A raiz, né? A vontade. A raiz é e a vontade nasce no professor. E ele contagia essa vontade. A gente trouxe uma fala na primeira live muito coerente com isso, quando a gente fala do professor tutor ou do professor mentor, né? Sim. Nessa ida emergencial para o ensino remoto, nessa ida emergencial urgente dos professores aprenderem a lidar com tecnologias, com apps, com programas, com edição de vídeos, né? A gente trouxe essa fala que é a hora, é o momento do professor se transformar. Ele não é o detentor de todo o conhecimento e tem ali uma hierarquia, um distanciamento do aluno. É a oportunidade nesse momento de se colocar novamente como aprendiz e aí ser luz, ser referencial na caminhada do aluno. Porque o aluno, eu inclusive, esse termo aluno, eu voltei a utilizar alguns anos depois que eu voltei para dentro da escola institucionalizada como ela é. Porque lá no início dos anos 2000, quando o meu passeio era muito mais por fora da escola, ia dar uma oficina ou outra, só alguma coisa, eu usava aprendiz. Porque Sim. aluno é ser sem luz. Né? E está na hora da gente olhar para a luz de cada um desses alunos, que não são alunos. E olha só, Ana, não é só em 2000, né? Desde 60, o Forsten já diz e preconiza que o processo de aprender é do aprendiz, né? Sim, não, eu estou falando da minha vivência, assim, que lá quando eu caminhava por fora dos muros da escola e só chegava poucas vezes ali dentro, eu era ainda eu preservava isso, de trazer o conceito de aprendiz. Depois, pela vivência, pela prática no dia a dia, você entende que quando você fala aprendiz, isso já te distancia um pouco de alguns professores, aí você vai aproximando ali, reduzindo a tua distância no diálogo, na conversa. E a gente acaba fazendo isso. Mas, enfim. É que, na verdade, eu acho que... Desculpa, eu quis dizer isso para dizer assim que, olha só, né? Desde 60, nós temos alguém que está escrevendo sobre isso, e esse seu exercício veio lá no início de 2000, também por uma perspectiva teórica do conhecimento, da leitura do conhecimento. Sim. E aí, quando você chega na prática, toda essa bagagem do conhecimento não consegue se aplicar. E é exatamente esse, Ana, o grande desafio da BNCC. Quando a gente vê lá, por exemplo, que 12 milhões de pessoas assinaram o documento e concordaram, vamos fazer agora, né, uma base nacional, um documento. Tá bom, teórico. E agora? E agora? Como é que na prática, vai? Né? Na prática. O que eu faço? Sim. O que eu faço? Então, esse seu exemplo é muito interessante por isso. Nos últimos tempos, eu acho assim que uma contribuição valiosa que nós, Centrix, conseguimos produzir em relação a isso é o Caderno da Criatividade, né? É fundamento no nosso trabalho promover vivências que realmente despertam essa capacidade no professor, mas o Caderno da Criatividade, ele propõe uma jornada para isso, que envolve desde o exercício até o registro, né? Que quando a gente registra, a gente reflete, a gente constrói um conhecimento, até a criação de um projeto criativo, né? Uma metodologia própria, que envolve essa questão que eu trouxe do pensamento divergente ao pensamento convergente,
Então, é uma experiência que traz tudo isso que a gente está vendo enquanto competências, enquanto documento, enquanto normatização, realmente para a prática. E que pode ser replicado nos diversos contextos, né? E é uma coisa que a gente sempre fala, que ele sempre será novo, né? Quando você acabar lá os seus 31 dias de diário e agenda de criatividade, mais o tempo do projeto, se você começa, vai ser novo. Eu acho que nós conseguimos, dentro do Centric, criar um instrumento valioso que oportuniza essa experiência, que traz tanto a bagagem desse conhecimento teórico que nós tínhamos e tudo que a gente vem experimentando na prática de sala de aula e dos pedidos de transformação e de mudança que a gente vem sentindo na pele recentemente com mais ênfase. Eu acho que vale a pena até a gente contar da experiência, né, daquelas professoras que utilizaram a metodologia, né, do processo criativo. Sim. E estão construindo agora, estão desenvolvendo, logo nós vamos apresentar aí no Centric, a produção delas, mas elas estão desenvolvendo um projeto de folclore na escola, que está dentro, inclusive, aí do currículo, da proposta do mês de agosto, do folclore, mas um projeto de folclore onde o aluno é protagonista e onde o aluno tem o espaço da criação. Desde criar o que antes era só pintar um desenho e agora usar outras texturas, outras experiências, até criar um fantoche e até criar um caderno sobre o folclore, onde o aluno vai poder ele mesmo vivenciar o processo criativo. Então, acho que é legal a gente dizer... Que isso nasceu na experiência de uma professora com o caderno da criatividade do Centric. Exatamente. E aí é muito legal que na escola a gente vê assim, né? Nós estamos lá, vamos lá pesquisar, eu tenho que desenvolver um conteúdo, um movimento. Aí eu entro na internet, vou pesquisar grandes questões sobre o movimento, exercícios, atividades, né? Nós temos que pesquisar, nós somos o referencial de tudo aquilo que nós conhecemos. Até a própria criatividade diz sobre isso, que de um referencial, quanto mais eu conhecer referencial, maior, inclusive, é a minha potência de criação. No entanto, nós temos que entender, e nós temos hoje plataformas com planos de ensino para poder atender todos os segmentos. Nós temos aí grupos do Facebook com centenas de publicações de atividades interessantes. Agora, o que o Centric propõe para o professor, na verdade, e aí nós vamos a um conceito da nossa última live, que nós falamos das duas últimas, né? Do sentimento de partilha, do sentimento de compartilhar. E a gente estava até então falando para vocês, professores, compartilharem a experiência de vocês. Hoje, aqui na prática, nós vamos fazer o inverso disso, né? Eu acho que é assim, que somos nós, enquanto professores, também em buscar essas partilhas efetivas, né? Os projetos que foram possíveis. E aí, o que é mais importante, e que é disso que o Centric fala, que eu posso ter todo esse referencial. Ideias que numa escola foi brilhante, mas para o meu grupo de alunos, eu preciso ressignificar, colocar essa atividade, adaptar essa atividade para que realmente ela possa ser efetiva para eles. Porque não é o mesmo grupo, não são os mesmos alunos, não é o mesmo espaço físico. Então, o exercício da criatividade é necessário para poder colocar em prática tudo aquilo que a BNCC vem trazendo, e hoje, não só a BNCC, mas a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento econômico, os fóruns internacionais, mas para isso eu preciso ter primeiro o meu olhar no micro. Qual é a minha turma? Sim. Não é? Conhecer esse espaço aonde eu vou poder, então, aplicá-lo e desenvolver aí essa competência da criatividade, né? Nós não trouxemos esse documento lá no início, Ana, mas eu gostaria de dizer que nós vimos aí a Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico, olha só, de 2019, houve o fórum, a Conferência Internacional de Habilidade de Criatividade e Pensamento Crítico na Escola, e ainda traz assim, o avanço e a agenda. Olha só, uma agenda para tornar o pensamento crítico e o pensamento criativo presente na escola. Quando nós paramos para pensar que essa agenda, essa conferência, ela gerou, na verdade, uma agenda onde aí 11 países se comprometeram de, nos próximos 4 anos, criarem ferramentas para poder auxiliar o professor
para desenvolver a competência criativa. Políticas públicas para poder auxiliar o professor a desenvolver competência criativa, competência crítica. Aí vem o Centric e pergunta assim, mas como eu vou criar uma política pública para desenvolver criatividade nos meus alunos? Como eu vou criar instrumentos para desenvolver a criatividade no meu aluno? E aí, por isso até que eu trouxe o exemplo, eu tenho um banco hoje de planos de ensino, eu tenho um banco de projetos que deram certo. Mas e aí? E você, professor? Além dessas políticas, além dessas estratégias que estão sendo construídas, o que você está fazendo para poder construir o seu potencial criativo e poder, sim, colocar todos esses exercícios desse banco adaptado para a sua realidade? É uma pergunta, é reflexiva. E eu faço um chamamento a partir daí e chamo a responsabilidade para nós, professores, que ela é sim nossa, de aprender isso, de aprender a criatividade, de aprender a criatividade, de se abrir para o novo, e aí sim conseguir experienciar tudo isso que a gente tem como competências lá dentro da BNCC. E por que eu falo isso? Eu até trouxe uma reflexão outro dia não, hoje, com a Letícia, que a minha experiência mais recente em sala de aula se concentra no ensino médio. E o que eu observo, eu não posso generalizar, até porque a minha experiência está nesse contexto. Mas o que eu observo, tudo isso que a gente traz como competências necessárias aos aprendizes, a desenvolver neles, a ensinar para eles, já é natural. Assim como a criatividade já é natural deles, já é inerente a eles. Cada dia que eu saía da sala de aula, eu saía alimentada, nutrida dessas competências, de simplesmente me colocar como observadora livre de julgamentos, de como eles se relacionam, de como eles construíam ideias, de como eles se colocavam para a aprendizagem. Eu conseguia ver a BNCC, isso principalmente no último ano, que meu olhar ficou mais atento e acurado, porque os projetos eram muito mais voltados para o desenvolvimento dessas competências, eu conseguia vê-la já como realidade na forma como eles se relacionam consigo e com o mundo. Mas nós, escolas e professores, não estamos preparados para isso, por isso nós é que temos que aprender para autorizar que essas competências, habilidades, atitudes, valores deles existam e não morram. Assim como nós temos que autorizar que os espaços de criatividade dentro da escola existam e não morram, porque isso é natural, isso é orgânico. E como nós, professores, vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso sendo aprendizes, nos colocando nessa posição de construir esse novo, esse futuro que vem emergindo aí na educação, que a gente não sabe qual é que é incerto, é volátil. E a gente se colocar nisso, lógico que alimentados do nosso repertório, do nosso referencial, por isso estudar tudo isso que a gente carrega de experiência, de teoria, é super importante, mas a gente se colocar nisso, criando um ambiente realmente de partilha. Então, por isso que a gente vem insistindo. Se vocês não assistiram os outros episódios, por mais que a temática é diferente, né? A gente veio lá da volta às aulas ao redor do mundo, trazendo exemplos de como estava acontecendo. A última live e a de hoje, vocês vão ver que o nosso é coerente o que a gente traz. E sempre se fundamenta nisso, no professor enquanto protagonista dessa educação aí que vem surgindo, desse novo tempo. E para ser protagonista, ele tem que ser aprendiz, ele tem que estar disposto a investigar, experienciar e aprender. E olha só que interessante, né, Ana? Você falando sobre isso, eu lembrei de uma experiência em sala de aula com os meus alunos lá, da filosofia para crianças, e que eu tinha uma aula pronta, até para ilustrar isso, como que isso já está neles, né? Já faz parte dos alunos isso. Eu fui com uma aula pronta, um plano de ensino pronto, e na hora que eu cheguei lá, o que eu propus para eles do terceiro ano do ensino fundamental 1, falaram, professora, mas será que não dá para a gente fazer assim uma entrevista? Porque eu queria saber quais as possibilidades, como é que
a Ana fez para poder ser uma atriz? O que ela estudou? Ah, professora, eu queria saber o que o médico tem que estudar para poder ser médico. Professora, mas eu queria saber, olha só, um arqueólogo, o que será que ele teve que estudar para ser um arqueólogo? Então, eu tinha um plano pronto, ok? E o meu plano, na verdade, nem tinha a ver com profissões, mas o lado curioso deles e o lado criativo, a partir disso, eu fui como mediadora desse processo, voltando até o que você trouxe lá no início, mas eles construíram um projeto aonde eles foram entrevistar, então, esses profissionais, que era aquilo que eles queriam fazer aí no futuro, conhecer o que eles tiveram que estudar e aprender, né? Isso que o tema da minha aula era sobre metacognição, aprender sobre aprender, como aprendemos. E através disso, eu tive um aluno que relatou na última aula que o sonho dele era ser piloto de avião. Ele entrou em contato com uma pessoa e ele conseguiu voar a primeira vez. E aí ele me trouxe na aula uma garrafa PET com um avião, onde ele construiu o avião que ele quer pilotar um dia. Então, assim, como que nós temos que, na verdade, Letícia, cada aula ser criativa? Será que cada aula, eu falo muito isso com os professores lá de Prudente, será que toda aula eu tenho que usar uma fórmula nova, uma ideia nova, uma metodologia nova? Não, é como eu tenho que, na verdade, colher isso que eles nos trazem, né? Isso que ele nos traz, para quê? Para, a partir desse potencial deles, eu estar aberta ao novo, que a Ana até vai falar sobre isso, né? E essa minha abertura ao novo possibilitar que o que eles estão trazendo possa ter uma conexão com o conteúdo, e aí sim, a competência que a BNCC traz passa a ter validade na escola. Você fala da abertura ao novo, né? Um documento recente do Instituto Ayrton Senna, que fala lá das macrocompetências, né? E a partir das 5 macrocompetências, coloca para a gente mais 17 competências e consegue harmonizar isso com as competências da BNCC de uma forma excelente, um material ótimo. Nós até vamos compartilhá-lo lá no grupo do Centric no Telegram. Mas dentre essas macrocompetências é trazida essa abertura ao novo, e ela tem destaque no documento, né? Ela já é ali toda relatada no início. E o que tem dentro dela, dessa abertura ao novo, né? Curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Olha só, né? Interesse artístico. Me lembra da nossa fala na primeira live do Centric, de quando o Centric veio pro online, né? Que a gente falou da catarse, de onde nasceu o Centric, da experiência artística. Então tem tudo a ver com criatividade e tem a ver também com a nossa jornada nesse contexto de trazer inovação, acesso à potência inovadora e criativa dos professores em todas as nossas formações. Nasce aí, né, no nosso interesse artístico, lá no início dos anos 2000. Acho que isso nos fez fez com que nós nos abríssemos ao novo, né? Foi desse interesse artístico e nos tornamos aptas a aplicar toda a nossa curiosidade à aprendizagem, a deixar livre a nossa imaginação criativa, e a partir dessa experiência que a gente cria aí toda a metodologia de aprendizagem vivencial do Centric. E é um convite que esse documento está fazendo, é um convite para tudo que a gente verifica aí de necessidade de transformação, para levar essa criatividade normatizada para a prática de sala de aula. Então, é o despertar isso, né? Abertura ao novo é despertar a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e interesse artístico. Mas em quem primeiro, né? Sim. No professor. Exatamente. Porque nos jovens, adolescentes e crianças, muitas vezes isso ainda está vivo. Ainda está vivo. Porque isso é humano. É potência humana. Então, a nossa responsabilidade nesse momento é conseguir despertar isso novamente, né? Acordar isso novamente em nós,
para que a gente autorize esse espaço criativo dentro da escola. Você sabe que tem uma pergunta muito interessante. Numa das aulas eu perguntei para os alunos do quarto ano, eu trago muito o Fundamental 1, porque é um exercício, né? Já disse isso no laboratório. E aí eu perguntei para eles, se vocês governassem o mundo, o que vocês fariam se vocês governassem o mundo? E um aluno respondeu assim para mim, eu inventaria uma pílula da criatividade e da imaginação, porque o mundo seria mais feliz. Então, olha só, né? Como que isso já está nele. Eu queria dizer também aqui, Ana, que amanhã nós vamos compartilhar lá no grupo do Telegram, não só o material da live de hoje, mas também alguns bancos de projetos onde os professores estão colocando a BNCC em prática. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes vocês vão ver lá no grupo, eu tenho lá, por exemplo, 170 projetos da BNCC na educação infantil, grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, onde a gente compartilha atividades, né, para o Fundamental 2, ou então vamos lá entrar lá, nós vamos compartilhar um portal muito, muito bacana da Somos Educação, que é um portal que inclusive ela faz sugestão de projetos para poderem ser desenvolvidos e colocados em prática a BNCC, e nesse projeto por segmento. Então eu consigo entrar lá, ensino fundamental, qual a área, qual o objeto do conhecimento, qual os direitos de aprendizagem. E aí eles me dão um banco de dados possíveis. Então, nós vamos compartilhar isso lá, né, no nosso canal do Telegram. No entanto, eu gostaria de trazer sobre isso, e aí nós falamos durante toda a noite isso, mas dizer assim, o que você carrega na sua mala enquanto professor? Porque para eu poder ser um professor criativo, eu tenho que responder o que eu carrego na minha mala. O professor até hoje na escola, ele vem carregando uma mala meio de angústia, meio, né? Eu sei porque eu tô lá na escola, não é? Então, assim, agora é a hora da gente jogar toda essa bagagem fora e começar a botar na nossa mala bancos de atividades, sugestões, práticas positivas, exercícios que deram certo, né? Eu falo sempre assim, até... eu perguntei, Ana, você tem um grupo do WhatsApp só com você? Vocês aí, professores, sabem montar um grupo de WhatsApp só que tem você? Né? Então, é assim, cria um grupo. Salvar seu contato, né? Para ir salvando aquilo que você conhece, aquilo que você aprende. Exatamente, que é o que eu faço com a dona Filó hoje, por exemplo. Então, assim, eu tô no Face, eu acho uma história legal, coloco lá no meu grupo, que só tem eu lá, né? Que depois eu coloco minha filha, depois pode sair. Então, assim, eu tenho lá no WhatsApp um grupo chamado Histórias da Dona Filó, então eu tenho um banco de histórias. Que então, às vezes, eu vou entrar para uma aula, eu preciso desse referencial. O próprio Estados Unidos faz isso com as crianças no exercício do quadrado, que está lá no nosso curso de imersão criativa. Não é isso? Todo dia eu olho para aquele quadrado e vejo o que eu posso criar com aquilo. Então, às vezes, eu vou montar uma história para a Dona Filó, eu vou onde? Eu vou naquele banco. Às vezes, eu não vou usar uma história, mas eu vou usar 3, 4 histórias para eu criar uma história nova. A mesma coisa o professor lá, ele vai dar um exercício, por exemplo, no 6º ano, de história, né? Que eles estão trabalhando com a pré-história. E ele já tem um banco lá, Ana, de atividades de outros professores que deram certo. Mas, olha, ele tem o banco, ele viu as propostas que deram certo. Ele conhece os alunos dele e ele sabe a potência de cada um deles, a habilidade que eles têm, no que eles são bons. Ele conhece o espaço físico da escola dele, agora nesse espaço online, o que ele pode fazer. Então, quando eu tenho todo esse contexto, que o Edgar Morin vai chamar de contextualização, e que o Forsten vai chamar, na verdade, desse espaço holístico, aonde eu tenho ambiente, aonde eu tenho conteúdo, aonde eu tenho o aprendiz e aonde eu tenho o professor, essa prática criativa se torna não algo desafiador do ponto de vista de pesado, mas se torna um processo natural. Então, criar uma atividade nova baseada nesse banco que eu tenho é algo natural. Acontece. E aí vai ficando tão gostoso que cada dia você quer uma nova possibilidade. Eu tenho uma professora Maiara, ela não está aqui hoje, mas depois ela vai assistir a live que ela nos acompanha, e ela fala assim para mim, Letícia, não dá mais, ela também trabalha com filosofia para crianças, eu não consigo mais dar uma aula sem eu pensar num exercício novo e diferente e criativo.
Por quê? Porque ela sentiu esse gostinho, né? E despertou, né? Despertou. Exatamente, exatamente. Letícia, eu quero trazer. A hora que você falou da pílula de criatividade, aconteceu algo no sábado, eu dando uma aula, não era para jovens, adolescentes, crianças, era uma aula de aprendizagem corporativa, né, para empresas, e uma executiva da área de indústria farmacêutica, mais de 40 anos, e ela falou isso, ela falou assim, nossa, essa semana eu me senti, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, eu me senti pertencendo, eu me senti grande, eu me senti demais, porque eu usei a minha criatividade. E Olha eu só. queria uma pílula de criatividade para usar todos os dias no meu ambiente de trabalho. Ia mudar toda a minha realidade. E daí eu encontrei uma oportunidade de contribuir apresentando o nosso caderno da criatividade. E ela não é professora, né? A gente criou isso pensando nos professores, mas na hora ela entendeu como se aplicaria na vida dela e já está fazendo a diferença, né? A pessoa começou a aplicar no domingo e já começa a ver a diferença na rotina a partir dos exercícios de criatividade que estão lá. Então, imagina se a gente autoriza esse ambiente hoje nas escolas, o que a gente está contribuindo aí para a vida adulta, para um mundo melhor, para profissionais, independente da área que escolha, que seja aí nas novas profissões extremamente criativas que vêm surgindo, ou se seja como no caso dessa aluna que é executiva da indústria farmacêutica, uma área extremamente regulamentada, com uma legislação pesada, onde trabalha o dia todo com medidas, com normas, com leis, ela entendeu como usar a criatividade no seu dia e fez toda a diferença na qualidade de vida, no sentimento de pertencimento no seu ambiente de trabalho. Então, eu só quis trazer, porque quando você falou em pílulas da criatividade, eu acho que com o Caderno da Criatividade a gente criou essa pílula e já temos resultados aí aparecendo para além daquilo que a gente imaginou. Então, imagina professores que têm a oportunidade de vivenciar, de tomar essa pílula, o que não pode contribuir tendo aí 30, 40, 50 alunos que serão beneficiados por essa aprendizagem do professor, qual o mundo que nos espera no futuro, né? Autorizando essa criatividade que ela existe, independente do ambiente. Olha, eu queria trazer isso e assim, eu quero que você complementa isso, mas lembrando que a gente daqui 8 minutos encerra, e antes de encerrar, eu quero um depoimento sobre a dona Filó, que eu acho que ela é a prática criativa mais potente da sua vivência em sala de aula. Nossa! Mas pode complementar. Eu quero só complementar que você trouxe aí a importância dessa criatividade para o futuro das pessoas e das crianças. Existe uma pesquisa hoje, inclusive do Banco Nacional, do Fórum Nacional de Desenvolvimento, que diz que 80% das profissões que existirão nos próximos 10 anos ainda não foram inventadas. E eu tenho um aluno meu aqui, o Guilherme Silveira, que foi meu aluno desde o 6º ano, que vivenciou a filosofia para crianças, e ele vivenciou muitos exercícios criativos, desde fazer uma feira cultural, né, lá das civilizações do Oriente, até se vestir de palhaço e fazer visitas, onde eles promoveram amanhã, né? Imagina qual será a profissão desses jovens hoje. Mas, bom, falando da dona Filó, é isso? Só deixa eu complementar disso aí que você traz, que também esses mesmos estudos mostram que provavelmente esses jovens, nesse futuro próximo, não terão uma profissão. Não é que não terão um emprego e um trabalho ao longo da vida, não terão apenas uma profissão, mas várias, e várias às vezes ao mesmo tempo. Que esses profissionais multifacetados que estão em várias áreas, como nós, sim, hoje, e que às vezes por fazedores do mercado mais tradicional são olhados com preconceito, né? Como é que consegue atuar em tantas áreas? Como é que dá conta? Como é que não tem foco? Não, nós temos muito foco, mas nós temos criatividade. É isso que nos habilita a ser multidisciplinar, multidimensional, porque afinal de contas a vida é isso.
né? E aí, Ana, E o assim, Edgar Morin diz isso, né? Reaprender a condição humana é ser multidisciplinar. Desculpa, não existia. Então, aqui fica um convite. Agora traga a dona Filó, por favor. E falar da Dona Filó para mim é emocionante, né? Porque muitas vezes eu vou na quinta-feira dormir muito cansada, eu tenho que produzir um vídeo da Dona Filó e eu acordo ainda sem energia, mas na hora que eu coloco a Dona Filó, algo transcende em mim, né? E a Dona Filó veio como uma proposta, eu trabalhava no Celtas e eu nunca gostei de dar aula para crianças, não tinha como, eu não gostava, eu sempre gostei de trabalhar com jovens e adultos, imagina, né? Como assim? E eu recebi um convite para assumir a filosofia para crianças no Fundamental 2, desenvolver esse projeto, até o Guilherme tá aí, acompanhou. E num determinado momento eu fui convidada para trabalhar com o Fundamental 1. E aí foi um grande desafio, porque eu entrei para dar aula no Fundamental 1, fiz pedagogia, eu falei, agora eu tô sabendo super dar aula para as crianças. E na hora que eu cheguei lá, eu não sabia como falar com as crianças. Primeiro porque eu falo rápido, sou agitado, meu pensamento a milhão. E eu olhei para aquelas crianças, as crianças olhando para mim, eu falei, agora, o que eu vou fazer, né, para poder trazer essas crianças para mim e desenvolver filosofia com o primeiro ano? E foi algo muito bacana, porque eu fui embora vazia, triste, porque eu não consegui dar aula, né? Eu tinha preparado uma aula que eu poderia falar durante um mês, o que eu propus para uma aula, e eu fui para casa e a dona Filó, ela nasceu nesse exercício de ocupar o vazio. O exercício de encantar o aluno, né? Ela nasceu numa conversa com a minha filha, eu falei, eu vou contar uma história. Minha filha falou, mãe, mas você nunca contou uma história. Eu falei, mas eu vou contar a história, né? E eu fico até emocionada de dizer, porque realmente eu fiz uma primeira experiência, contei uma história com uma dona Filó, toda que você não acredita, com os cabelos, né? E essa dona Filó foi tomando corpo, ela foi se apropriando, e eu falo até hoje, hoje eu ainda digo que a dona Filó, ela se estende a mim, né? Existe a Letícia, e na hora que a dona Filó tá ali contando a história, uma energia que eu nunca havia sentido antes na minha vida. Foi necessário vencer o desafio de quem nunca contou uma história, né? E hoje a gente, até eu fiz uma publicação no Face de compartilhar o ano passado, de contar uma história para 300 alunos numa escola, de contar histórias para os bebês de 6 meses, de contar história para professores e de falar de competências socioemocionais. E quando eu digo assim, teve dia, Ana, que a dona Filó foi contar a história num teatro municipal para 500 professores e ela não tinha uma história. Sabia disso? É um segredo que eu tô contando aqui nessa live. E eu respirei fundo e falei, e agora? Eu não tenho a história. E eu falei assim, eu vou usar a minha história como um exercício criativo, né? Eu vou contar a minha história. E aí foi um grande sucesso, que através dessa história ela acabou indo para várias cidades, vários lugares. Então, a única coisa que nós precisamos, e aí trazendo a dona Filó, é nós nos colocarmos, estarmos dispostos, né? O Edgar Morin diz, é necessária a predisposição do professor em ser otimista, a predisposição de encantar, a predisposição de fazer o melhor que eu posso. Eu não vou acertar sempre, muitas vezes não vai ficar legal, né? Muitas vezes eu vou ter que fazer de novo, muitas vezes alguns projetos vai ser nossa. No entanto, eu preciso, enquanto alguém que detém o potencial criativo, que quer praticar o potencial criativo, me propor a fazer isso. A dona Filó, você me pegou de surpresa contar a história da dona Filó, Ana, aqui hoje. Eu fiquei emocionada. Mas eu acho que ela é a nossa, eu falo nossa, né? Porque eu acho que ela é história do Centric também, mas é o exercício mais criativo que a gente tem acesso enquanto experiência viva aqui no Centric, né? Você conseguiu do vazio da vida levar de forma criativa saber, prática, experiência, emoção. A gente fala que nasceu em filosofia para criança, mas quando a gente escuta uma história da Dona Filó, sim, é filosofia, sim, é questionamento, sim, é paixão pelo saber, pela sabedoria, pela investigação, mas traz uma aprendizagem rica também das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Sim. Então, não poderíamos deixar numa live que nós estamos falando sobre como transformar
a criatividade normatizada em prática de aula, não poderíamos falar desse maior exemplo. E falta 25 segundos para acabar a nossa live. Muito obrigada. Me despeço aqui, passo a palavra para a Letícia encerrar. Até o quarto e último episódio na próxima quarta-feira. Obrigada por todos presentes, pelos meus alunos que moram no meu coração, que vira Dona Filó nascer também como